Olá, seja bem-vindo a essa meditação sobre a Palavra de Deus. Vamos juntos conhecer um pouco mais a respeito do fim, a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, eu quero te convidar a inscrever no nosso canal. Ajuda-nos a divulgar a Palavra do Senhor, ajuda-nos a chegar até mais pessoas, testemunhando, do reino do nosso Deus. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, venha caminhar conosco. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os códigos, sobre os sinais que nos ajudam a entender a palavra de Deus. Então hoje nós vamos estar falando sobre os tempos, avançar um pouco mais sobre o estudo dos tempos. Lá no livro de Eclesiastes diz: fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Então Deus sempre tem trabalhado com esse tempo, há tempo para tudo. E se nós meditarmos sobre o tempo, sobre a eternidade, sobre as divisões do tempo, fica mais fácil o entendimento da palavra de Deus. E hoje eu quero estar falando sobre o tempo passado, os últimos tempos e o dia do Senhor, o dia do juízo do nosso Deus. Então nós vamos dividir os acontecimentos desta maneira, naquilo que aconteceu no passado, naquilo que está acontecendo nos últimos dias e aquilo que vai acontecer no dia do julgamento de Deus sobre todo homem, sobre toda a terra. O livro de Hebreus nos ajuda a entendermos esse tempo. No verso 1 e o 2 diz assim: Deus, tendo Deus outrora falado de diversas maneiras através dos profetas, hoje nos fala, hoje ou nos últimos dias, ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos. Então, no livro de Hebreus, aqui ele divide em dois tempos, os tempos de outrora, os tempos de antigamente, que se refere ao Velho Testamento, às alianças do Antigo Testamento. Mas ele fala que nos últimos dias, ele tem nos falado através de Jesus. Que últimos dias é esse? Então, no livro de Atos, o apóstolo Pedro nos esclarece um pouco mais. No capítulo 2, o verso de número 14, o apóstolo Pedro nos fala: mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras, porque esses não estão embriagados, como imaginais, sendo essa a terceira hora do dia, mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. Então, aqui fala dos últimos dias, e ele já começa, o apóstolo Pedro também fala no dia do Senhor. Então, nos últimos dias, é o que, da mesma maneira, o profeta Joel falou, que ele derramaria o seu espírito, como o apóstolo Pedro nos descreveu, que esses últimos dias é o tempo do Novo Testamento. Os últimos dias é o tempo da igreja. Os últimos dias é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia do nosso Deus. Lá no livro de Efésios,
nos fala a respeito desse tempo, né? Então, livro de Efésios, vamos achar aqui o livro de Efésios. Então, Efésios, capítulo de número 2, Efésios 2, o verso 4, diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele continua falando a respeito da salvação, dessa obra poderosa que Deus fez nas nossas vidas. Então, nesses últimos dias, Deus abre um espaço, um parêntese, no tempo profético de Deus sobre a terra, sobre o universo. Aqui se refere às 7 semanas de Daniel. Então, as 7 semanas, né, vamos fazer um vídeo só sobre isso. Deus abre um parâmetro, acontece as 6 semanas e a última semana é o dia do Senhor. É o dia da ira do Senhor, que é um novo tempo, mas nesse intervalo Deus abre o espaço, é o Espírito da graça. Os últimos tempos é o tempo da igreja, do mistério de Deus, que é aberto para que o evangelho seja pregado e as pessoas sejam salvos, que a vontade de Deus se manifeste, e essa vontade que todos sejam salvos. E depois, então, desse período da graça, período da igreja, então você vê que esse período se inicia quando Maria, pelo Espírito Santo, ela se engravida, Jesus Cristo se torna em carne, né? Então houve essa preparação e a igreja, né, se manifesta, né? O Espírito Santo será derramado, coisas maravilhosas aconteceram. Então, isso culmina com o arrebatamento da igreja, quando a igreja é tirada, quando a igreja é levantada para os céus, né? Aí começa o dia do Senhor, o dia do juízo, que está escrito lá em Hebreus, né? Que faz parte dos ensinamentos, da mensagem de Cristo, faz parte do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o mundo será julgado. Então o livro de Joel fala muito sobre isso. Então Deus julgará a terra, né? Então o livro de Joel, nós vamos ir lá para Joel, fala muito sobre esse dia do Senhor. Então esse dia do Senhor, ele começa aí já com as dores, o princípio das dores, é uma preparação. Como Jesus no ventre de Maria havia uma preparação pelo João Batista, os acontecimentos que preparavam o caminho do Senhor, o dia do juízo também há uma preparação. Começa com as dores, o início das dores, passa pela tribulação e chega com a grande tribulação. São os selos de Apocalipse, começa aí os selos de Apocalipse, vem com as trombetas, vem com as taças, e ela culmina quando Jesus, o reino desse mundo é dado de volta ao Senhor Jesus Cristo. Ele estabelece o seu reino sobre a face da terra. Então, esse último tempo é o tempo de juízo. Nós vamos ver lá, só para que vocês tenham ideia, está lá o primeiro capítulo de Joel, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e como uma assolação do Todo-Poderoso virá. O capítulo 2, tocai a trombeta em Sião, e tocai o alarme no meu santo monte,
tremos habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo, um dia de trevas, de escuridão, um dia de nuvens e densas trevas, como a manhã espalhada sobre os montes, um povo grande e forte, como nunca antes se viu, nem jamais verá depois desses, mesmo nos anos de muitas gerações. O verso 11 do 2, o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande, pois ele é forte e executa sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? E ainda nós podemos ver no capítulo 3, o verso de número 12, desperte os gentios e suba ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então, com esse entendimento, né, nós podemos nos aprofundar na busca das revelações a respeito do fim. Então, o tempo antigo, de outrora, né, é o Antigo Testamento, todos os profetas, né, a lei de Moisés. Aí vem os últimos dias, os dias da igreja. Os últimos dias é quando o Espírito é derramado. É o período da graça que é aberto, né, para a pregação desse evangelho com sinais, com maravilhas, com o objetivo que o maior número de pessoas possam ser salvos através do arrependimento e da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Depois que esse evangelho for pregado a todas as nações, aí vai vir um juízo sobre aqueles que não receberam o Senhor Jesus, que não aceitaram a sua mensagem, que viveram de uma maneira contrária ao amor anunciado pelo nosso Deus, que trouxe tantas desgraças, tantas tristezas, tanto sofrimento a toda a terra, né? Então Deus vai estar julgando, né? Então, se nós entendermos esses 3 tempos, ficará mais fácil nós entendermos a mensagem do nosso Deus através dos tempos.